Olá, trabalhador e trabalhadora em educação. Está no ar mais uma edição da APPI Cast. Hoje vamos compreender melhor a realidade da educação do campo em Ilhéus, suas potencialidades e os muitos desafios. E nós não queremos entender não apenas os problemas, né? Mas também construir estratégias eficazes e entender como agir no futuro. Para isso, nós estamos aqui hoje com dois conselheiros da educação do município de Ilhéus, Pascoal João e Fabiana Bezerra. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tamo junto? Ô, gente, então repare, para quem tá escutando a gente, né, que pode ter gente, inclusive, que não é da área da educação, mas se interessa pelo tema. Então, quando a gente fala de campo em Ilhéus, a gente tá falando de algo realmente muito grande, né? Geograficamente falando. 16 escolas. Isso, é justamente nesse tema que a gente quer entrar. Quando a gente fala desse universo, nós estamos falando de um total de quantas escolas, núcleos, enfim, extensões aí, anexos. Eu acredito que antes de entrar nesse aspecto meramente geográfico, que é a área do professor Osman, a gente precisa entender que o campo é um lugar de vida. O Milton Santos fala do território usado em confronto com o território das empresas, onde você só pensa no lucro. O campo é o lugar onde as pessoas produzem culturas, onde elas desenvolvem os elementos tradicionais, onde elas se relacionam, onde elas experimentam os costumes. E as escolas estão situadas nesses lugares, né? Então, quando a gente fala do campo, a gente está falando do território usado, segundo Milton Santos, que é essa coisa que flui, né? Onde as pessoas experimentam coisas boas, coisas ruins, e experimentam construir novidades. Como você disse, Fabi, nós temos aí 16 espaços escolares, sendo 2 creches indígenas, com distâncias da sede que vão de 92 a 98 quilômetros. Nós temos uma pluralidade de situações, uma pluralidade de realidades. E nós temos aí de um total de 20 mil alunos, nós fizemos a conta, em 2025 são 4.387 alunos e já foi mais. Vejam que falar de campo, de território usado e de educação do campo em Ilhéus, você fala também do que vem acontecendo com o território litoral sul e com o município, dos censos de 91, 2000, 2010. A população vai caindo, a população que vive no território usado vem caindo por vários motivos, né? Então, nós fazemos divisa com Una, Itabuna, Uruçuca, Itajuípe, Quaraci, Ubaitaba, Gongogi, municípios que tomam os nossos alunos por vários motivos. Não é, Fabiana Bezerra? Verdade. Se a gente for pensar numa questão dessa realidade do campo, né, dos problemas maiores, eu acho que está aí nessa ausência da política, né, voltada para a educação do campo. Então, assim, às vezes a gente percebe pela relação mesmo que tem a comunidade com a escola, com o setor, com a questão política, né? Falta esse plano estratégico. O campo de Ilhéus é um campo denso, é grande. Sabe? A gente fala com bem mais de 50 povoados, né, menores, aquelas, né, os assentamentos, as vilas, né, distritos, na sede e dos anexos. Então, assim, é um campo extremamente grandioso em todos os sentidos. É gigante mesmo. Em suas potencialidades e nas suas fragilidades, ele é grande. Eu entrei na rede em Banco Central. E na época eu não conhecia Ilhéus. Então, a primeira vez que eu fui, que o ônibus não chegava, eu falei, gente, tô voltando pra Jequié, que eu tava morando em Jequié, antes de vir pra cá. Então, você falou, Pascoal, um número de 4 mil alunos atendidos pela rede no campo. No campo. E isso... E há uma redução. Então, uma redução porque perde pros municípios vizinhos, né? Esse é um aspecto que existe aqui no município, né? Perder alunos por ausência de Estado. Sim. Ou deixar levá-los. Eu não sei. Talvez seja o deixar levá-los, né? Acabam eles indo por vários fatores, principalmente a questão da infraestrutura, né? A gente sai
por uma questão do espaço mesmo da escola, por uma questão de alimentação escolar, do transporte que às vezes vem buscar aqui dentro da nossa cidade os nossos alunos, né? Então, a gente acaba deixando levá-los, né? Por falta de muita coisa, muita infraestrutura, né? Fabiana falou um pouco aí da falta de política, né? Para a educação do campo, principalmente. Mas a gente tem no nosso plano municipal de educação uma meta que é justamente específica para o campo. Vocês queriam comentar um pouquinho para depois eu fazer uma outra pergunta também? Pode falar. Rapaz, entre ter meta e efetivar o que a meta traz, há um hiato, não é? Porque você tem a meta 21, é verdade, com 51 estratégias. Agora, as avaliações feitas, né, nós tivemos 2 ou 3 avaliações de 2015 para cá, 2017, 2018, e o que nós constatamos é que dessas estratégias, 1,5 foram efetivadas. Inclusive, o ano passado, aquela que dá os 15% para quem é professor efetivo no campo, que a gente precisa brigar para que todo mundo que está com o pé lá receba. Exato. Né? Mas isso é importante. Depois de 9 anos, essa estratégia foi aprovada. A gente precisa voltar para outras questões, porque você tem os lugares onde vivem os ribeirinhos, os barcos. Né? Cadê os barcos? Na lagoa, por exemplo, você tem um barco que está afundado. Né? Então, ter uma meta específica foi um privilégio para Ilhéus. No território litoral sul, só conheço Ilhéus e ouço falar de Itajuípe. Mas a nível de Bahia e de Brasil, são poucos os municípios que têm uma meta específica. Que a gente precisa brigar agora, né? Porque enquanto no plano nacional não havia meta específica, agora tem um objetivo 8, que está sendo colocado lá. Esse objetivo 8 traz uma discussão específica sobre o campo. No plano estadual, nós estamos brigando para ter também, que vai seguir o esquema do nacional, um objetivo próprio que era educação básica do campo, virou educação do campo, e agora é educação do campo, das águas e das florestas, por contemplar as diversidades quilombolas, indígenas, fecho e fundo de pasto. Fecho é porque tem propriedades coletivas próximo das comunidades. E fundo é quando as pessoas migram com os animais de um lugar para o outro. E aí ribeirinhos, e aí vai uma série de denominações que envolvem os povos do campo no Brasil e na Bahia. Então, feito esse comentário principalmente, aí eu vou para uma outra pergunta. Qual é a base usada para estabelecer a relação aluno-turma no campo? Ou se existe essa base para estabelecer essa relação? A gente tem a relação aluno-turma no campo estabelecida pelos princípios da educação do campo, né? E nas normas do Conselho Nacional de Educação. Então, a gente tem especialmente a resolução, Pascoal, lembra aí, CNS 02, né? De 2008, que define as diretrizes operacionais para a educação básica, né? Nas escolas do campo. Então, aí a gente tem como base principal para definir essa relação a formação de turmas, né? O número de alunos por turma, né? Deve considerar as especificidades do local, que muitas vezes é uma família apenas, né? Que tem 6, 7, né? 10 crianças. As condições de acesso e de transporte para esses alunos. Isso faz parte de estabelecer essa relação, né? A realidade socioeconômica e cultural das comunidades. Essa criança vai ter condição de sair, de ir um pouco mais distante da sua casa, né? É um direito dela de estudar ali. A oferta da multiciclada, isso é uma situação para a gente estabelecer essa relação aluno-turma. Então, assim, eu quero entender, eu tenho um aluno de 7, de 8, hoje, no município de Ilhéus, tem um tempo que já trabalha-se com a escola multi, né? Seria antes multisseriada, hoje com a nomenclatura multiciclada, né? E aí vai, a infraestrutura disponível, né? Os recursos humanos, é isso, Pascoal? Com relação à questão de número de professores. Então, é essa relação que a gente costuma, né, trabalhar, até orientar mesmo a Secretaria Municipal de Educação. Então, eu acho que a Fabi está chamando uma conversa aí, Jorge e Osman, que vai além do número de alunos por turma.
E, por exemplo, você tem numa comunidade que a sala só cabe 8. E você tem 16, 20, 30 e chegando mais. E aí, antes de discutir o número de alunos, a gente precisa discutir as condições dos espaços para colocar os alunos. Nós temos, o ano passado, depois da pandemia, o Conselho trabalhou muito com essa questão de ter 1,20 m de espaço por aluno. Por quê? Por causa das doenças vinculadas à pandemia e tal, e tal, e tal. Mas, objetivamente, a LDB, no artigo 25, diz aqui, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, se eu tenho, como eu tinha um tempo atrás, uma escola que funciona no curral, como é que eu posso estabelecer possibilidade de ser aquilo uma escola? Se eu vou para uma escola, como funcionava lá na escola do Amor, né, do tempo de Mário Alexandre, que era de tábua, e que o banheiro era uma cintina chamada, que você tinha que botar um GPS nas partes baixas, como é que você vai fazer para colocar os meninos ali dentro? Aí veio outro prefeito e construiu e chamou, que era a escola da vergonha, virou escola do amor, mas tinha o mesmo tamanho. Só mudaram os equipamentos para construir. Era de tábua, fizeram de cimento. Mas continuou sem ter água. A professora trazia água, vinha de moto, de Buerarema. Os meninos tinham que trazer água. O cara foi lá construir, furar o poço artesiano, cavou 18 metros e nada de água, porque a água está muito embaixo. E aí, quem é que tem que determinar? O artigo 25 da LDB diz que é o sistema e o órgão normativo do sistema. E tem também, Jorge Osman, o parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica 09 de 2019, que na página 19 traz números interessantes aqui. Meninos com idade entre 0 e 2 anos só pode ser entre 6 e 8 por turma. Então essa normatização existe. Meninos até 3 anos, 15 alunos por turma. Aí quando você vai para a sala do campo, aquela escola que foi adaptada, como é que pode caber 15? Bota ali o Urucutuca, 15. Menino de 3 anos. Alunos com idade de 4 anos ou 5 até 20 alunos. Aonde? Vamos pegar as salas de Banco do Pedro, da educação infantil. Como é que pode botar 20 alunos naquele lugar que é uma casa de moradia? Aí diz, menino do Fundamental 1, 6 em diante, né, Fabi? Até 25 por turma. Aonde? Então, assim, para discutir número de aluno por turma, você tem que discutir as normas da BNT. Uma sala, no mínimo, tem que ter 46 metros quadrados. Tem que ter 1,20 m por aluno, e aí você vai fazer uma questão de matemática. Quem é de matemática sabe melhor do que eu qual é a conta que você tem que fazer aí, né? E diz, alunos do Fundamental 2, até 30 alunos por turma. Como é que o professor vai trabalhar a diversidade das pessoas? Como é que ela vai compreender se tiver uma sala com 3, 4 meninos com deficiência? Se ela estiver sozinha? Se for uma multiciclada onde ela cozinha, varre, cuida, é tia? Como é que fica isso? Então, a sensibilidade tem a ver com o órgão do sistema. E no caso de Ilhéus, o Conselho, todo ano, quando ele recebe a portaria de chamada pública, isso é muito pontuado. O governo, às vezes, quer botar 300, não é? Os governos. E o Conselho tem que ter essa sensibilidade de entender que professor não é jegue, não é para estar carregando todo o peso e se matar, né? Tem professor que chega em casa no final da tarde e não tem condição nem de nada, né? Porque a vida é para se dedicar àquilo. Então, assim, e aqui a gente, além de considerar esses 2 dispositivos legais, a gente tem que olhar a questão da saúde das crianças e do professor. Tem escola que a sala, o professor não tem como sentar, não tem uma mesa para ela, não tem espaço para ela. Eu já vi mesa pequenininha, assim, cadeira pequenininha para o professor, baixadinha.
Quando Ergonomia tem, zero, né? Quando tem. E ergonomia, Professores que não têm inclusive, condição de colocar a padrão mesa da naquele segurança. espaço. E fica do lado de Né? fora. O que da Pascoal sala. traz, ele está trazendo aí algumas bases, né? E aí, assim, existem critérios, vamos pensar assim, um critério quantitativo, flexibilizado, porque eu dependo muito daquela questão do mínimo de aluno exigido, que é, né? Mas assim, não, a secretaria disse que só pode até isso, porque senão fecha. Não, eu tenho que garantir o direito de todos. E pensar que, além do critério quantitativo, eu preciso focar também nesse qualitativo, né? Que foca na aprendizagem dessa criança, né? Que foca no vínculo comunitário, né? Das escolas, a permanência do aluno nesse espaço. Porque imagine, não, aqui está apertado, então a gente vai pegar esse menino e vai levar de um espaço para outro. É perto, mas pega. E como é essa condição da estrada, a condição desse transporte, como é essa condição desse aluno, dessa vulnerabilidade, quem é que toma conta? Né? A gente viu situações em que o menor, criança de 4 anos, o de 6 que toma conta, né? Para voltar para a escola. Então, assim, existem algumas questões que como base para se estabelecer a relação aluno-turma, que é além de uma matrícula, além de você pegar o número de alunos, né? É uma adaptação às condições locais, né? O que Pascoal traz é uma questão territorial, uma questão cultural, uma questão social, que o foco vai ser o quê? Garantir o direito à aprendizagem, né? E aí, pegando um gancho já no que vocês falaram, o cenário, então, nesse momento agora aqui que a gente está conversando, o cenário da educação do campo é geral? Isso que vocês estão falando, que vocês estão relatando de situações de escola, de espaço, do não acompanhamento da saúde, isso é uma coisa geral? É uma realidade do município? Essas são as dificuldades enfrentadas pelas comunidades? É uma pergunta difícil, mas que nos leva a fazer algumas reflexões, né? A gente enquanto conselho, né, a gente caminhou muito a gente caminha muito nas estradas aí, né, que nos leva às escolas, a esses espaços. E assim, a gente percebeu várias situações de como é que está esse cenário. Desde como a gente chega a esse espaço, né, o acesso, o transporte escolar, tem espaços que são longos, uma estrada de difícil, poucas condições ou quase nenhuma. De difícil acesso mesmo. De difícil acesso. Os impactos climáticos, nós temos comunidades que o ônibus não entra, né, que a comunidade fica isolada, né, que aí não tem como se deslocar o professor que não é de lá. Né? Então, aí aumenta toda uma situação. Tem a questão da infraestrutura, né? Como é que está essa infraestrutura escolar? É uma infraestrutura desigual. A gente vê nas mídias algumas questões voltadas para as requalificações, mas o que a gente tem como, né, visitas, né, Pascoal, nos acompanhamentos, nos relatos dos colegas, que apontam sempre as unidades com necessidade de manutenção, com alguma pendência, com insuficiência de espaço, não existe biblioteca nessas escolas, né, não existe um espaço de laboratório. Então, assim, eu entendo, eu sempre defendi que escola é o espaço de se fazer ciência. Mas a gente não está vendo muito disso, né? Infelizmente. Tem a questão dos recursos humanos, né? Que em Ilhéus a gente tem a sua maioria, né? Professores aí contratados, né? Excelentes profissionais, a gente conhece muitos, né? Mas a gente sabe que essa rotatividade do professor, essa não identificação desse profissional no campo, trabalhando com a educação do campo para o campo, que aí vai implicar nessa formação que muitas vezes ele chega e fala, nunca fui trabalhar, estou aqui, caí aqui numa multiciclada, né? Onde requer outras habilidades, além do somente uma questão do cognitivo, do ensinar, né, o ler, escrever, contar. Né? Além disso, né, um professor que trabalha numa multiciclada, ele tem uma série de habilidades e muitas vezes muito mais desafios, porque às vezes ele está só, né, nessa situação. Tem a questão no município de uma organização pedagógica, que eu falei agora há pouco sobre as escolas multicicladas, né? E isso exige um planejamento pedagógico muito mais adaptado, muito mais próprio, né? Muito mais com identidade. E aí a gente implica em um
grupo de profissionais que deveria ter na educação, nas escolas, né? Principalmente escolas do campo, que é o supervisor, o orientador, né? O que o Estado chama de coordenador pedagógico. Esse profissional, ele é um ponto-chave, ele é o mediador, mas como eles têm chegado, como é que tem acontecido a contratação desse profissional, né? Tem levado uma série de fatores, principalmente a não ter uma formação específica na sua escola, né? Tratar a realidade da sua escola na sua escola. Tem, por exemplo, programas locais agora de conectividade, que é um outro ponto, né? Com relação à nossa realidade. Avançou, sim, né? A gente viu, né? Muitas escolas com a internet, com acesso à internet. Em algumas escolas ainda é limitado, né? Ainda tem uma dificuldade, né? E aí cria já um processo de desigualdade, né, no uso dessa ferramenta. Fora, eu acredito que um outro fator dessa realidade é tocar, né, Pascoal, no contexto socioeconômico, no contexto cultural, a questão, né, do trabalho infantil, né, quando a escola ela não oferece, né, ou como a escola se fecha, né, quando fecha uma escola em uma comunidade, por exemplo, a gente vê a questão dessa vulnerabilidade socioeconômica, né, gritando, né, essa questão da vulnerabilidade da criança, do aumento no trabalho infantil e de outras coisas mais. Mas, o que mais, Pascoal? E, assim, as dificuldades hoje desse profissional com formação adequada para estar no campo, né, uma realidade que nós temos, né, Pascoal? Uma demanda alta de profissionais, né? Daqueles que possam dar suporte a esse professor, tanto o supervisor, orientador, quase você não encontra nas escolas do campo esse quadro completo, né? Quando encontra, são profissionais que chegaram agora no município, que às vezes não conhecem muito bem do que se trata essa educação do campo. Isso mostra que não tem um planejamento a longo prazo, né? Assim, de se pensar o ensino, né? Jorge, Osman, Fabiana, eu penso que a gente deva pensar a escola localizada num ambiente. Sim. Né? Nós temos aqui, vamos ampliar essa conversa, nós vivemos num país em que a tributação é regressiva. Ela é sobre o que se consome. Deveria ser progressiva, inclusive a Constituição fala do imposto sobre as grandes fortunas. Então você tem uma tributação que cobra quem come arroz, feijão, fato e por aí afora, e não cobra de quem tem lancha, escuna, cobra a mesma coisa ou mais de quem tem um Fusca e não cobra de quem tem um importado de 3 milhões e por aí afora. Então, o que acontece? A tributação regressiva, ela visibiliza o pobre, mas na hora de distribuir o serviço, ela visibiliza o rico. Ela ignora o campo. Ela olha só o que acontece. Você pinta as calçadas, mas você não melhora a condição das vicinais. Você põe o IME como exemplo, modelo de escola, mas você não qualifica as escolas do interior. Você tem financiamento para o cacauicultor. Aí fala-se disso como se fosse o agronegócio. Não investe no pequeno proprietário que traz o saco de batata, de abóbora, disso, daquilo outro, para vender na Feira do Malhado ou da UBS. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste deveriam ser provocados pelos governos locais para poder financiar a pequena produção. Não é? Qualificar essa pequena produção. Então, eu queria comparar a invisibilidade na prestação de serviço com a invisibilidade na oferta de espaços escolares qualificados. A outra coisa que para mim é gritante a cada 4 anos um governo faz um plano plurianual. Pegue o plano plurianual que foi aprovado agora na Lei 4351 de 2025. O que é que tem lá para o campo? Não é? Quase 4 bilhões de reais aprovados por PPA, 1 bilhão e 150 e poucos mil para a educação. A proposta de orçamento para 2026 está lá, 900 milhões para a educação. Ou para o município, 2026. A educação
quase um terço desse valor, 230 e poucos milhões. O que é que tem para a educação do campo? É aí que o conselho entra, né? Quando o professor Osman peticiona o governo para que sente para discutir, antes de aprovar a lei orçamentária de 2026, é nesse sentido. O que é que a gente vai colocar para as escolas do campo? Porque a gente acompanha, empreendedorismo, fazer isso, fazer aquilo. Não, empreendedorismo é uma conversa fiada. Empreendedorismo funciona quando você investe em quem vai empreender, mas a pessoa vai por conta própria. Se ela se der bem, beleza. Se não der, se der bem, problema dela. Eu questiono isso, né? Então, num país que tem uma vulnerabilidade social, como disse Ricardo Antunes ontem, na entrevista na TVE, como é que você vai deixar uma pessoa sozinha para ela se virar e se deu bem, vai pro LED, se não, se quebra? Então, o cenário é o pior possível. E nós não vamos avançar nesse cenário se não houver concurso público. Por exemplo, você pega a pandemia. O que é que acontecia na pandemia com o campo e com as escolas do campo? A gente já conversou aqui sobre isso, né? Você tem um índice de pais e mães irresponsáveis com analfabetos ou semi-analfabetos. O Conselho sugeriu criar uma EJA específica para qualificar essas famílias, porque não sabiam nem auxiliar os filhos naqueles cadernos. Então, o cenário, ele pode melhorar, né? Porque nós somos aí, ó, atrás de você, aí tem Paulo Freire, do Esperançar. O Esperançar não é vai melhorar se não se fizer nada, né? Então, o cenário, ele precisa ser qualificado, né? Porque do jeito que está, é angústia ano após ano. Todo ano a gente sai para fazer o chamado relatório dos achados. A gente estava olhando os achados da pandemia para cá. Rapaz, você não tem coisa boa. Quem ouve os achados da Rede Municipal de Educação de Ilhéus entra em depressão. E aí vai ter que tomar óleo, suco, um bocado de coisa, né? Para não entrar em depressão. Tem visita que a gente faz assim, de escola que sai de lá. Pascoal, nós falamos um pouquinho e Fabiana também, nós falamos um pouquinho sobre as dificuldades que se tem no campo. Então aí vai uma pergunta também. O que efetivamente leva o fechamento das escolas do campo? E na Bahia há um movimento de fechamento de escola do campo, aqui em Ilhéus também. Então, o que leva efetivamente ou dificuldades ou problema para o fechamento das escolas do campo? Eu vou começar e Pascoal com certeza vai estar... Eu vejo, né, é um fenômeno muito complexo, mas também é um fenômeno, digamos que multifatorial, né? Costuma acontecer de várias formas, né? Nós tivemos na última terça, né, uma análise, né, um resultado de um diagnóstico feito, né, elaborado pela questão de um grupo de trabalho, como é, Pascoal? O diagnóstico da educação do campo. Isso. E aí lá foi retratado, né, alguns aspectos, digamos que quantitativos, e a gente acabava discutindo sobre isso. Então, existem diferentes fatores. Tem os fatores políticos, né, econômicos, demográficos, e tem a questão dos fatores, digamos que estruturais. Então, a gente tem uma relação, por exemplo, relação de número de alunos, um esvaziamento populacional, aquilo que Pascoal trouxe de algumas situações de municípios próximos que levam as nossas crianças, né? Então, e muitas famílias às vezes se deslocam, né, para a área urbana, porque precisa melhorar a sua condição de vida, enfim, por vários outros fatores. Às vezes, pouco aluno matriculado é um dos fatores, né, que a gente percebeu nos nossos acompanhamentos, né, e questionamentos aos gestores, à própria comunidade, né? Tinha pouco aluno aqui. Um outro fator que, em alguns casos, é considerável inviável, que os alunos transferidos para unidades maiores, né? E assim, e as comunidades rurais, elas têm uma dificuldade, assim, eu vou pensar na questão climática. Eu tenho comunidades que esvaziam para uma outra comunidade, né? Às vezes dentro do próprio campo ali. Então, um movimento sazonal, assim? Isso, isso, dependendo da questão de colheita, né? Uhum. Tem a questão da política de nucleação escolar, que é uma política administrativa. Então, ela
faz uma nucleação, leva aqueles meninos para lá. Então, aí fecha algumas salas. A gente está falando de fechamento de escolas, os anexos, né? E poderia fechamento até de salas também, né? Isso. E aí transfere os alunos para uma escola central, como a gente chama aqui em Ilhéus, né? De sede, né? Com mais infraestrutura. Aí tem um outro argumento que é oferecer melhor qualidade e os recursos pedagógicos. É um dos argumentos, né? Eu estou falando aqui, porque quais são os fatores? A gente tem que pensar também no que é colocado como desculpa para se fechar uma escola, se é que a gente consegue ter desculpas, né, para fechamento de escola, né? Tem a questão do aumento do tempo de deslocamento, que diz que os meninos levavam um tempo maior para ser, né, do local que mora, para aquele espaço, e que em outro local é mais perto, aí vão acumulando. Então, isso fazia parte da política, faz parte da política de nucleação. Né? Às vezes a gente fala assim, escola nucleada, escola anexa, a gente não entende esse processo histórico, né, que é necessário. O conceito mesmo, né? A falta de infraestrutura, a falta de manutenção nos espaços. Muitas vezes o prédio entra num colapso, assim, um estado total de abandono que o poder público ele não vai fazer nada mais, né? Não vai reformar. Tem um outro problema que leva ao fechamento, déficit de professores, né? De pessoal trabalhando, né, da equipe trabalhando, né, a dificuldade de deixar um professor naquele espaço. A gente já fez visita em espaço em que a professora disse que o alarme dela era as panelas do anexo. Ela dormia no canto, né, isso, Pascoal? Passava a semana inteira nessa escola e dia de sexta-feira ela pegava uma carona para conseguir chegar num espaço, num local que tivesse transporte. Então, o déficit de profissionais para o campo tem sido muito alto. Muitas pessoas negam, né, por várias situações. Muitos professores, eles não moram na comunidade. Seria o ideal, né, mas a gente não tem essa realidade assim, são poucos. E sem profissionais suficientes, a escola ela não consegue se manter, né, no seu funcionamento. Tem também, que aí eu vou passar para Pascoal, a questão da falta de política pública, da ausência do diálogo com a comunidade. Tem escolas que são fechadas que a comunidade não sabe, a comunidade não opinou, a comunidade não foi ouvida. Toma um susto, né? A gestão dos recursos e as decisões políticas, né? Tem escolas que são fechadas por uma questão de decisão política, né? Então, assim, a gente conhece, sabe disso. E aí, por esses fatores todos, a gente tem todo um problema aí, né? De desvinculação da escola com a comunidade, no seu sentido cultural, no sentido de identidade. Você vai fechando, você vai abandonando, né? Deixa eu só lembrar um relato que eu lembrei agora de uns pais, uma visita que eu fiz na Ponta do Ramo, na escola. Aí a escola estava fechada, e aí a gente começou a conversar com os pais que estavam ali. Eles disseram... Não, aí eu perguntei, né, se os filhos deles estavam ali. Eles falaram que não. Que o ônibus de Serra Grande vinha pegar. Que era raro o dia de não ter aula. E que lá o filho dele recebia fardamento, o livro didático e a alimentação certinho. Aí ele falou que para ele trocar para a escola de lá, ele não via vantagem. É isso, né? Aí tem o crime de improbidade administrativa praticado por quem deixa o menino ir e por quem pega. Isso está previsto na LDB. Né? Deixar de ofertar a educação, de ter o espaço escolar, ou ofertar com qualidade questionável, importa crime de responsabilidade administrativa. Isso da cadeia. Esse é um ponto. Mas, voltando aqui, se a gente fosse entrar no estudo de caso de cada situação, Jorge, daria para escrever um livro. Né? Então, o que é que realmente leva ao fechamento? Primeiro, é a descaração de quem está no poder. Né? A descaração está em dizer o seguinte, não, ali só tem 3 meninos, tem que fechar. No Japão, se o menino estiver sozinho, o trem passa para pegar para ele estudar com um professor para ele. No Paraguai ou no Uruguai, a mesma coisa. Não sei dos 2 países, efetivamente. Em Ilhéus e no Brasil, a gente diz, mas não tem menino. O custo é muito alto. Não é custo, é investimento. Né? E você pode ter um doutor ali que vai pelo ralo porque você não investiu nele. E aí eu queria trazer o que é que diz a legislação.
Ó, a resolução 02 de 2008 diz o seguinte, artigo 3º, educação infantil e anos iniciais sempre devem ser oferecidos nas próprias comunidades, evitando-se processo de nucleação. Então, para falar de Ilhéus, você não pode pegar o menino de Urucutuca e levar para Sambaituba. Ah, mas é pertinho. Não pode. Tem que estar do lado da saia da mãe e da cueca do pai. O ECA, artigo 53, inciso 5º, diz que o menino tem direito de estudar numa escola próximo da sua residência. Aí você vem para o artigo 5º da própria resolução. Ensino Fundamental 2 e ensino médio, o deslocamento deve ser intracampo. Não é fazer o que acontece. Menino que vem da Lagoa, do Joia, no ônibus. 60 meninos entram no ônibus de madrugada para vir para o IME Centro. Nisso deu a lista para o conselho. 60 meninos. E aí, papai, quem é que responde por isso? Aí está dizendo aqui, ó. Em caso de deslocamento, tem que ser o menor tempo possível e intracampo. Aí você tem que ter no intracampo alguém, além do motorista, que é o mediador da relação entre essas crianças. Qual é o ônibus da gente que tem? Sem falar dos ônibus, né? Porque essa 17, isso aí é um problema que o Ilhéus precisa resolver. A condição dos ônibus, os ônibus que quebram, barra de direção, a idade dos ônibus. A gente já teve discussões aqui do Conselho do Fundeb, você lembra, Osmar? Então, assim, e aí, Jorge, além do que Fabi trouxe, os governos, eles são urbanocêntricos. Eles não se importam com o campo, né? Nem com o campo e nem com a educação do campo. Depois, o programa de transporte escolar, ele não foi feito para tirar o menino do campo e trazer para a cidade. Ele foi feito para fazer a circulação interna no campo. Então, a função do transporte escolar está sendo desviada. E o terceiro ponto é o crime. Aí faltou falar da nucleação. Ilhéus começou você sabe que a nucleação começou nos Estados Unidos, né? Então, tudo que começa lá vem para aqui depois, 10, 20, 30 anos depois, e é bom. Aí veio para o sul, do sul veio para o sudeste veio para o centro-oeste, do centro-oeste chegou em Ilhéus. 2000, 2001, 2002, de Nalva Melo do Nascimento, minha querida professora, fez a nucleação. A minha pergunta é, e eu já conversei sobre isso com o Osman, de lá para cá, quando foi que a gente discutiu a nucleação? O que é que acontece? Você tira a escola do Retiro da nucleada de Ponta da Túlia e põe na nucleada da Juerana, sem perguntar à comunidade se ela quer. Não é assim que se faz a nucleação. Aquela nucleação do tempo de Nova não existe mais. O que Fabi trouxe, o sentimento de pertença, a comunidade tem que querer estar vinculada àquela nucleada. Não existe isso. E aí vem o crime. Quais são as leis que eles violam quando fecham? A Lei 12.960. E aí, Fabi, não sei se você queria citar aqui o que você pesquisou. Ela fez uma pesquisa com dirigentes. Os dirigentes têm medo de dizer o que fechou, né? Você quer citar? Na verdade, o que Pascoal traz, a gente percebe assim, que a ausência de políticas voltadas para a educação do campo, né? Conforme tem garantido a lei, o artigo 28 da LDB, né? E faz com que as escolas rurais elas sejam tratadas com os mesmos critérios quantitativos das urbanas, sabe? E isso faz com que fique real, né? É uma realidade que não, sabe, que não bate com a realidade. São situações que não... Então, assim, fora que, além de ferir, que às vezes você fecha a escola, você tira a criança de estudar próximo à sua residência, e aí vai ferir, né, o que traz na Constituição Federal. A Constituição Federal é clara no seu artigo 208 sobre isso, né? O direito da criança de estudar próximo à sua residência. O que mais é absurdo é a falta do diálogo com a comunidade. Isso é o mais absurdo. Você quer ver? Na resolução do Conselho Nacional de Educação, no seu artigo 10, diz assim: o fechamento de escolas do campo deverá ser precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino e da oitiva da comunidade escolar. Então, está previsto, o diálogo é necessário e previsto, é direito dessa comunidade de ser ouvida, né? Nós tínhamos até uma pergunta dentro disso aí,
que a gente poderia até botar nesse baba aí, qual órgão que tem competência para dar a palavra final quanto à pretensão? Não, eu estou falando da pretensão, né? Porque você colocou alguma coisa sobre isso, se você quiser completar, e depois Pascoal fala Pode sobre falar, Pascoal. fechamento. Pode falar. Eu gosto de dar nome aos bois. Nós fomos chamados para conversar sobre a escola do Rio do Engenho. A sala do Rio do Engenho está num lugar, Osman, que é paradigmático para a cultura ilhéense. Não é? Ilhéus teve 8 engenhos, mas só se fala do Rio do Engenho. Tudo bem. A sala foi fechada, anunciada que seria fechada em 2018 e 2019 não funcionou mais. Sabe qual foi o argumento? A gente viu a ata, Jorge, uma ata de meia página, onde o argumento único que tinha para fechar a escola é porque lá na sede eles vão ter melhor qualidade no atendimento. E aí a gente teve lá recentemente, autorizado pelo pleno do conselho, e aí as mães da comunidade disseram, não era nem para ter fechado. Eu não estava aqui no dia que decidiu. Aí você tem uma ata mal feita. O tal do relatório circunstanciado não existe. Não é? E aí quem tem que dar a palavra se fecha ou não, se fosse democracia participativa de fato, seria a comunidade. Não, nós não queremos que feche, não. Como é o caso da Tibina. Né? O povo foi lá para o conselho. Agora, o órgão que, por exemplo, Ilhéus é sistema. Né? Ilhéus tem as escolas, tem a SEDUC, tem o conselho. Então, quem normatiza é o conselho. Então, Areia Branca fechou Cascalheira em 2013 e 2014 por falta d'água e de transporte. Tinha a direção que comunicasse a SEDUC que deveria comunicar ao conselho. E aí o conselho iria ouvir a comunidade. Então, quem é que dá a última palavra? Aí, Santo Antônio. Não, depois, em 2014, fechou Búzios, por falta de aluno, isso é Areia Branca. Santo Antônio fechou Cururutinga entre 2018 e 2019 e fechou Rio do Engenho. Olivença fechou Ribeirão Branco na pandemia e não abriu mais. Fabiana foi lá, eles já reabriram uma parte. Castelo Novo, Sala Marieta Silva, na Fazenda Corumbá, Sala Nossa Senhora do Carmo, na Fazenda Renascer, Lagoa Pequena, Sala Nossa Senhora Aparecida e Sala São Luís. Banco Central. Banco Central fechou 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas. Banco Central hoje é um território fantasma. Você chega na praça, que Jabes destruiu para fazer a quadra, só vê aquele povo sentado ali de ressaca, fulbuiento, não tem vida, porque não tem criança, porque não tem... Quem é que investe em Banco Central? Você que começou lá. O Banco Central que você conheceu, onde Osman trabalhou, e o Banco Central de hoje. Muito. Eu fui olhar a quantidade de alunos de Banco Central, rapaz, é um negócio de doer. Então, quem tem que dar a última palavra é o conselho. E aí eu tenho defendido no conselho que todas as salas do município de Ilhéus que foram fechadas depois de 2014, depois da lei 12.960, tem que abrir processo para chamar todos os secretários da educação e os diretores da época para poder responder. Ah, mas aí dentro da lei já caducou, não sei o quê. Quem tomou prejuízo foram as pessoas, as famílias, as crianças. Então, o que esses 60 meninas que vêm para o IME, tá bom que tem pai aí que diz que o professor que ensina no IME é mais bonito, mais gostoso, mais inteligente do que o que ensina em Sambaituba e Banco Central. E tem. Eu já ouvi. Ah, você é professor de Sambaituba, você é de segunda categoria. Já ouvi. Quem aqui nunca ouviu? Mas é lei do engano, não é? Então essa é uma cultura de desrespeito, tanto com quem vive, quanto com quem vai trabalhar lá. Então, assim, os fatores, né, o que leva ao fechamento, são justificativas injustificáveis. Né? Ah, mas é muito custoso. O dinheiro entra, o dinheiro vem. Vamos comparar, por exemplo, o orçamento do ano que vem, pela proposta de lei orçamentária, 239 milhões para a educação e 180 milhões para a saúde. Há 5, 10 anos atrás, a saúde era o maior orçamento do município. Significa que, diante de todas as brigas feitas, a gente tem conseguido colocar mais recursos na educação, que ainda é insuficiente.
E tem um detalhe, né? O investimento. O Fabi falou aí da falta de... o que é que a gente tem aqui, ó? A situação da educação urbana é essa, da educação rural é essa. O que é que tem que ter? Investimento para, ó, calibrar. Qual é o investimento que tem para calibrar? O custo aluno, ano, da escola da sede, tem que ser o mesmo do custo aluno, ano, da escola do campo? Não. Por vários motivos. Eu não vou me demorar muito aqui não, mas a gente construiu aqui. As perguntas de vocês são muito prolixas, muito complexas, e a gente tinha que... Na verdade, as pessoas elas confundem achando assim que o prefeito assina, né? Lá, né? Tá tudo ok, que não é bem assim. Pascoal trouxe fez um contexto aí muito bem explicado, que existe, por mais que assine, né? Diga lá, a secretaria mandou fechar, o prefeito mandou, né? Existem as obrigações legais. A primeira delas é o que Pascoal trouxe muito bem, consulta a comunidade. Né? E aí vem conforme a própria resolução que a gente já trouxe aqui. Tem a questão da manifestação do Conselho Municipal. Essa manifestação é um parecer obrigatório para fechamento, para fusão, para nucleação. É necessário. Então, ou seja, por mais que a prefeitura queira fechar uma escola, a secretaria, ela não pode fazer sem ouvir o Conselho Municipal, sem ouvir a comunidade escolar. Não pode. Certo. O Pascoal e Fabi, e das escolas que estão abertas, vocês conseguem, sem querer, obviamente... ficar uma coisa ampla, mas vocês conseguem elencar prioridades em termos de, principalmente, infraestrutura no momento? Você está falando sobre a melhoria de Melhoria da qualidade das escolas, se a gente tem, assim, uma prioridade ou uma questão geral mesmo, que engloba tudo, ou o cenário pede tudo mesmo. Houve melhorias nessa infraestrutura das escolas do campo, principalmente do campo? Veja bem, quando a gente fala sobre melhorias, né, digamos que prioritárias de infraestrutura, um exemplo, né, que a gente via uma pintura, um telhado, e aí quando a gente fazia essa análise, a gente percebia que a madeira estava só pintada, mas o cupim estava por lá, que o piso estava colocado, mas quando pisava já descia, que o telhado que foi colocado numa quarta, numa sexta, caía. Né? A gente viu umas questões aí de infraestrutura complexas, né? E a gente precisa considerar que essas unidades, campo, elas têm características e necessidades diferentes. Né? Então, assim, totalmente diferente das escolas urbanas. Né, como o Pascoal trouxe. Então, assim, elas sofrem com acesso, elas dependem totalmente, assim, muitas vezes da energia para funcionar em algumas questões, da conectividade. E, assim... água também, né? Chega a enfrentar problema com água. Muito. A gente tem escolas que tem espaços que não tem água para a criança. A professora consegue puxar por um cano, né? A escola... do município, do campo, que a escola pediu um favor para pegar a água de um poço. E essa água é para tudo na escola. Para o banheiro, para beber, né? Para fazer a alimentação das crianças. E aí a professora orienta que levem. Né? Tem espaço que conseguiu uma bomba através da associação de professores, né? A PPI cedeu uma bomba para um determinado espaço para conseguir, porque além de não ter a água, ainda tem um problema sério com a doença, a saúde, né? Comprometendo a saúde do colega de trabalho, que faz a alimentação, né? Então, a gente tem reforma e manutenção predial, assim, muito complexo de se avaliar, né, Pascoal? A gente via situações assim. A gente tem escolas que não têm banheiros adequados, e aí é um outro problema, né? Não ter... a questão de acessibilidade, as condições de higiene. Então, nas escolas nucleadas, por exemplo, às vezes se coloca lá, mas a professora é sozinha para fazer aquilo, né? Toda a atividade.
água potável, saneamento básico, cisterna, alguma coisa nesse sentido. Ela vai dar aula, vai fazer os alimentos, se quiser, vai distribuir os alimentos. Isso. Cozinhas equipadas, refeitórios. Refeitórios não tem, né? As crianças elas comem na sala de aula ou pelo pátio, ou pela área ali ao redor da escola, ao ar livre, né? Aí a gente imagina uma criança, 4 anos, com a questão ainda em desenvolvimento, né? Então, a gente não tem nas escolas, por exemplo, pátio coberto. Eu falo sempre, né, Pascoal? Tipo, eu amo a natureza, mas e quando chover? A criança fica na sala de aula, né? Então, a gente tem muito disso, é uma área de recreação, né? Salas arejadas com boa iluminação natural. A gente tem algumas escolas que ainda têm uns espaços maiores, mas as salas anexo às salas quase sempre são espaços mais fechados, né? Aquele único espaço que se tem, né, para fazer a sua alimentação e, às vezes, dependendo do clima, para poder brincar, para fazer toda a atividade ali na escola. Não tem uma biblioteca, não tem, então fica muito mais complexo. A questão dos equipamentos, mobiliário escolar, algo que precisa muito ser melhorado, né? Cadeiras e mesas adaptadas às idades das crianças, porque tem criancinhas que ficam com os pés pendurados, né? Porque não tem. Ou divide a cadeira, ou a escola cria uma estratégia de cantinhos, né? De botar tapete, porque não tem mobiliário suficiente para atender. Tem a questão dessa realidade, né? De melhoria, equipamento de apoio pedagógico. A gente tem muita defasagem com relação a isso. Ambiente para o professor, para o supervisor, né? A gente não tem. É uma realidade bem, bem cruel. A gente pode dizer que é um cenário de infraestrutura bem precária e que não tem urgência. A urgência é tudo, né? Uhum. Eu diria, eu vi aí no decreto do governo atual de abertura de leitura de realidade para concurso. Um bom sinal. O conselho vem brigando e a comunidade de modo geral para ter concurso. E para o campo, as vagas específicas. E tem que ter lá no edital o critério formação inicial em educação do campo. Porque tem o outro problema da política, né? Que você vai para o campo, faz o concurso e com um mês, um ano, o vereador vai e lhe tira. Tira de lá. Então a gente tem que ter concurso com vagas específicas e com permanência no lugar, né? Você tem que ter um tempo. Você acha que tem demanda de pessoas com formação no campo, assim, para suprir as vagas, concursos? As universidades estão formando. Hoje a UESC tem uma especialização. O professor Zelito fez essa especialização. O Zelito Alves Martins. Se o campo não planta, a cidade não janta. Né? Então, você tem o FSB com essa leitura. Você não tem as particulares. O ESC com essa leitura, o ESB, o FRB, os institutos federais. Então, assim, você tem formação. E a gente tem que cobrar. Então, para essas escolas que estão aí não fecharem, concurso público é uma coisa. Aquelas questões anteriores, né? A qualificação das comunidades, porque as escolas existem nas comunidades. Se as comunidades estão virando cidades fantasmas do Velho Oeste americano, as escolas vão fechar. Né? Então, não é uma coisa isolada. Para essas que estão aí não fecharem, por exemplo, Sambaituba já teve 1.000 alunos. Eu fui olhar aqui hoje para trazer essas discussões, caiu. Inema, Osman sabe, já teve 1.200 alunos. Quantos alunos Inema tem hoje? Pimenteira, Banco Central. Você tem hoje Sérgio Carneiro, que tem o maior número de alunos, disputava com Sambaituba. A pergunta é, por que essas escolas todas, o Couto tem 300 e poucos, por causa dos meninos do Morado do Porto. Né? Morado do Porto. Tem Morado do Porto. Soimar. Então, assim, por quê? Por que isso acontece? É porque as comunidades são invisibilizadas. Inclusive, esse é o tema da minha pretensão de doutorado, né? A invisibilidade tem a ver com vários fatores. Então, assim... O acesso, né, ao transporte escolar, que é uma coisa também que é dolorosa no município. A gente vai e volta, toca no assunto do transporte escolar. A manutenção, que deve ser constante, né, das estradas vicinais. É um transporte escolar seguro, não pode ser qualquer transporte, né? Até eu digo que uma das sugestões, assim, digamos que para manter
até o simples abrigo nos pontos de ônibus, sabe? Nos pontos de embarque, a gente tem uma escola que o professor, quando fecha, o professor fica vulnerável. Fica na comunidade vulnerável, né? Então, se você não tem nenhum espaço para isso diferenciado. Então, assim, vejo que como pontuar algo que possa vir a ser, né, a não ter esse fechamento de escolas, espaços pedagógicos e comunitários, hortas, sabe? Espaços culturais, espaços multicicladas adaptadas mesmo à necessidade da escola. Então a gente está falando um pouco assim de que algumas escolas elas foram fechadas, Sim. outras sobrevivem, né? Qual o cenário futuro e principalmente o que é possível fazer? Aí você já tocou em algumas coisas aí que é um problema e que tem alguns encaminhamentos. A gente tem em duas situações aí. A gente tem as escolas que foram fechadas, né? Para falar desse futuro, a gente não pode deixar de falar desses que estão sendo negados, né? Essa comunidade aí que está sendo negada esse direito, né? Das escolas que foram fechadas e das escolas que ainda resistem, né? Então, assim, para as escolas que foram fechadas, o futuro é complexo, né? O fechamento de escola não é uma decisão puramente administrativa, né? É um projeto, é um processo político e social, né, Pascoal? Sim. Então, assim, fala do direito à identidade dessa comunidade rural. Então, no cenário atual, muitas escolas foram fechadas por política de nucleação, como a gente falou, né? Prédio abandonado, as crianças são obrigadas a recorrer uma distância da casa. Então, o que é para fazer? 3 caminhos possíveis. Reivindicar, né? E aí a gente tem reivindicar a reabertura das escolas. A gente tem aí a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 2008. A gente tem que ver a questão dessa demanda quando a gente foi visitar alguns espaços, né? E aí a gente vê a questão do número de alunos, distanciamento considerável, né? Onde tem demanda é necessário que a gente vá, né? Que o conselho faça esse movimento também para solicitar a reabertura aos conselhos, né? Então, de fato reivindicar baseado no que a gente tem de lei. Reutilizar os espaços escolares, né? Para essas escolas fechadas, né? As antigas escolas, elas podem... tem pessoas que usam como espaço de formação agrícola, né? Com um trabalho voltado para os pais dessas crianças, como a educação de jovens e adultos do campo. Então, assim, fazer com que esse prédio, ele tenha, né, continue a serviço dessa comunidade. A gente está falando só do prédio físico, né? Está falando de uma história, de um movimento de um povo. Talvez criar polos de educação alternada, né? Ou itinerante, porque nós temos aí, como exemplo, a pedagogia da alternância, né? Então, assim, e para as escolas que ainda resistem, é um processo, digamos que a gente vai precisar estar dando muito apoio, né, a esses colegas. A gente tem escolas abertas que vivem numa resistência, enfrentando um quadro reduzido de professores, uma estrutura precária, uma pressão para nucleação, traz os meninos, leva os meninos para a sede, tem que fechar, se não matricular até X, vai fechar a escola. Falta de política específica, falta de apoio pedagógico, quem faz a formação? Jorge perguntou assim, mas e aí aquele professor lá que não tem formação, como vai encontrar esse número de pessoas para atender? Talvez não com especificidade do campo, Jorge, mas a gente pode garantir o que está posto em lei sobre a questão da formação continuada nos espaços escolares. Então, assim, eu estou na educação do campo, eu não pretendo sair, então eu preciso atender, eu estou a serviço daquela comunidade. Para isso, eu preciso conhecê-la, para poder trabalhar, né? Para compreender quais são os desafios que a gente pode fazer. Então, o que é possível fazer com ação concreta, né? Fortalecer a gestão democrática e participativa, né? A gente teve aí uma seleção para os professores, né? Nesse fortalecimento assegurar, criar, reativar. Pascoal sempre traz isso nas discussões, os conselhos escolares, os conselhos do campo, com representação representantes da comunidade. A gente precisa fazer isso. Assegurar uma escuta ativa,
garantir a formação específica para os professores, né, nesse tempo, a gente desenvolver projetos pedagógicos, né, mais contextualizados, mais voltados para a realidade desse campo, investir na infraestrutura, né, que nós temos aí para evitar, né, o fechamento, planejar com visão de futuro mesmo, incluir metas específicas, né, do PME, do PPA, né, sabe procurar conhecer desses direitos e ver quais são os caminhos que a gente pode, né, tá atendendo, garantir. Eu acho que uma das situações assim é garantir um orçamento próprio e continuado, sabe, para a manutenção, fortalecimento das escolas do campo. Eu acredito que seja, assim, o futuro possível, né? Reabertura, né, com apoio da comunidade, ou reaproveitamento desses espaços educativos, não para, né, qualquer situação. O fortalecimento pedagógico, né, Pascoal? A gente precisa de formação adequada, formação, investimento na infraestrutura. Eu acho que a educação do campo como um eixo, né, do desenvolvimento humano, como um eixo de desenvolvimento territorial, sustentável. Enfim, eu acho que depende muito de como cada município ele planeja, como o município vai planejar essas suas ações, né, no campo, e não para o campo, né? Sim. Planejar com o campo, né, no campo. Não é para eles que eu vou planejar, é junto com eles, né? Vocês acham que falta, no planejamento estratégico do município de uma forma geral, falta essa visão da importância do campo em todos os aspectos, incluindo inclusive a educação? Sim. Você vá para o Censo Agropecuário de 2017. Ilhéus tem 4.000 propriedades rurais cadastradas. Quantas delas produzem para atender o mercado local? Se tiver outra greve de caminhoneiro, mesmo aquela provocada pelo esquema, nós vamos ter o que para comer nos mercados? Como é que pode o município com esse tamanho não se sustentar do ponto de vista da agricultura? Esse é um ponto. O outro ponto Ilhéus tem o maior contingente de assentamentos da reforma agrária, 14. Significa que a questão da terra aqui, que não é tocada na educação, nem na educação do campo, é muito séria. Por que não se qualifica essas propriedades para produzirem? Ilhéus hoje não vive da monocultura do cacau mais. Você tem uma diversificação da produção, mas tem que incentivar esse povo a transportar, a botar no mercado. Você vai no supermercado, já foi, esse daqui vem de onde? Vem de Jaguaquara, vem de Santo Antônio, vem de São Paulo, vem do norte do Espírito Santo, Maracadinoca, e daqui vem o quê? Então, uma cidade, um município desse tamanho, que não se sustenta, do ponto de vista da agricultura, é complicado, né? A outra coisa, os assentamentos, eles têm uma experiência, tanto do MLT quanto do MST, precisa de investimento. Então, essa é uma coisa. Senão, daqui a pouco, o campo está esvaziado. E nas escolas, a Fabi já trouxe as discussões, né? Qualificar o pessoal que está, né? Ter concurso para ter pessoal permanente, manter as famílias nas comunidades, e para isso tem que qualificar as comunidades, né? Você chega ali em Vila Olímpio, o menino, para ter internet, ele tem que subir numa árvore. Como é que pode um negócio desse? Ou então, aqui na Tibina, ele tem que depender da internet do gringo. Se o governo federal tem uma política de internet rural, escola que não tem água, se o governo federal tem um programa de saneamento rural. Então, assim, e já ouvi Gilvânia dizer que nem Salvador, nem Brasília tem demanda de projetos de Ilhéus. Né? Projetos para qualificar a educação. Então, o que é que está faltando? É quem tem a visão de processo. Então, assim, essa pergunta, de novo, é muito, muito perigosa. Essa que você... Para não fechar, o que é que a gente tem que fazer? Tem que se dar as mãos. Cada um na sua atribuição, mas todo mundo tem que se juntar, planejar. Por exemplo, você está agora aprovando PPA, LDO e LOA. O governo faz, a Câmara finge que cria participação e todo mundo fica satisfeito. A gente só fica sabendo o que foi que aconteceu. Não é assim que funciona a democracia. E a lei orgânica de Ilhéus determina que tem que ter, no mínimo, 2 audiências para cada lei dessa, PPA, LOA e LDO. No mínimo.
Antigamente tinha 5, lembra? A gente já foi para Banco Central, já teve um PPA aqui, coordenado por Zé Nasal, que tinha 3, 4, 5 audiências, uma no teatro, um negócio interessante. Mas Ilhéus tem um problema. Né? Quando tá bom demais, nós vamos acabar com isso, porque existe aquela lógica do primus inter pares, né? Os primeiros entre os melhores. Então quem está no poder se acha melhor. São os primeiros, determinam tudo, fazem tudo, e os outros seguem aquela lógica, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Nós precisamos deter a caravana. E só é possível deter a caravana se os cães não só ladrarem, mas meterem o dente no rabo desses filhos da peste. Então, já aproveitando isso, qual é a mensagem que vocês dois gostariam de deixar para os governantes, as populações dessas comunidades que vocês, inclusive, acompanham muito, né, como conselheiros? Então, pensando em planejamento e cobrança, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para a gente encerrar o bate-papo? Na Divina Comédia, Dante diz o seguinte: quando chega no 9º ciclo para baixo, que é o inferno, que ali na novela Viagem você vê, né? Alexandre tá lá. Quando se chega no inferno, na Divina Comédia, se diz: deixai ao entrar toda a esperança. Não é isso que nós estamos vivendo, não é o inferno, né? Então nós temos que praticar o esperançar de Paulo Freire, é o esperançar de quem age. Você espera, mas age. Então, assim, os conselhos, Ilhéus tem mais de 20 conselhos. Todos os conselhos precisam se organizar, se unir, como a gente conseguiu, Osmar, lá no ano da mobilização. Sim. Os professores precisam se unir mais, passar por processo de formação. Os professores do campo precisam sair dessa condição de quem vai para lá e dá aula e acabou. Os diretores se organizar. O legislativo precisa ter gente qualificada. Você tem um legislativo que tem 17 a serviço do umbigo, não vai para lugar nenhum. Então a gente precisa de uma cidade mobilizada, de um município mobilizado. Por exemplo, hoje se fala muito das associações entre municípios. Você não vê. Os municípios do litoral aqui poderiam se unir. Ilhéus e Itabuna não estão unidos agora por causa da baronesa? Por que não se unem para outras questões? Tá? Então, assim, eu quero dizer para quem está ouvindo, seja da educação, seja da infraestrutura, por exemplo, quando você olha o orçamento da Secretaria do Interior, você não vê dinheiro. Quando você olha o orçamento do turismo, você não vê dinheiro. Da Secretaria de Cultura, você não vê dinheiro. Tem dinheiro da educação e da saúde. E os outros todos são esmola, migalha. Precisa requalificar essa questão orçamentária, não é? Aí tem o mínimo constitucional e legal para a educação e o custo aluno, qualidade. Em Ilhéus, hoje, o custo aluno, qualidade das escolas do campo deveria ser maior, porque existe a questão da qualidade referencial, que diz que hoje o aluno do campo da educação infantil deveria estar, o aluno ano, em R$22 mil. O custo aluno ano da educação infantil. Quanto é que está? Então, assim, o custo aluno da educação indígena, o Conselho conseguiu 2 creches, mas nós não temos só duas comunidades, 2 aldeias. Nós temos 2 comunidades quilombolas reconhecidas em Ilhéus, mas não temos a educação quilombola como deveria ser dada e praticada. Então a gente precisa qualificar esse negócio. O município de Ilhéus precisa sair desse estado de letargia, né? Essa coisa da injeção ou de quem tomou o óleo. Óleo milimétrico. Eu penso, defendo a escola, que ela também tem uma função de proteção social, sabe? Então, assim, quando fechamos uma escola, aumenta-se os riscos no trabalho infantil, da violência, de casamento precoce, né? De recrutamento de grupos, né, armados. Então, a educação, ela favorece a cidadania. Então, favorece a participação social, menor criminalidade. Então, isso fragiliza. Fechar uma escola fragiliza, nega esse direito, né? Nega o direito de se fazer, né?
de se construir seus espaços, né? Então, para as autoridades e gestores públicos de Ilhéus, a gente deixa um apelo. Não é não é mensagem, é um apelo que eles repensem, revejam a educação do campo, não seja visto como um gasto, sabe? Como um apêndice, como um anexo da educação da sede. Não como isso, mas como investimento mesmo. Como um projeto do nosso município, sabe? Um projeto político nosso. Porque, e se o campo parar? E se o campo parar? A sede, a cidade, ela continua? Né? Então, assim, que defenda essa cultura, que defenda, que sustente, sabe? Essa sabedoria. Que cada escola do campo, assim, na verdade, quando ela fecha, ela representa um elo a menos com a nossa história. Não é com a história somente daquela comunidade. Aquela comunidade faz parte da gente. Então, pedimos um planejamento com o campo, né? Não para o campo, com políticas pensadas, eu acho que criteriosamente junto às comunidades, né? E uma minha mensagem para a comunidade do campo é resistência e esperança. A gente precisa resistir, né? Não é fácil. Visitamos, acompanhamos muitos das nossas colegas, né? Muitas escolas. E aí não é fácil manter viva, não. Aquela chama, sabe? Aquela vontade de contribuir, de tentar melhorar. São poucos recursos, mas a gente percebe, assim, uma comunidade que trabalha com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita dedicação. Né? Nós temos comunidades assim. E que continuem defendendo suas escolas, continue brigando pelas suas terras, né? Defendendo a sua cultura, os seus modos de viver, né? Que unam-se, que participem, como o Pascoal falou, participe das discussões, dos conselhos, que cobrem políticas públicas, compartilhe suas ideias, né? Fale das suas inquietações, demonstre mesmo os seus desafios, para que não seja somente um movimento ocasional. Faltou professor, aí está faltando professor lá, aquele grupo ali vai lá na secretaria reclamar sobre aquilo. Faltou... Não, mas que seja mesmo comunidades que queiram participar, né? Que venham querer saber quais são os meus direitos, né? E como eu posso, né, contribuir, como eu posso lutar por eles. Então, essa mensagem mesmo, né? Que a gente deixa. Esperança. Resistência e esperança. Resiliência também, né? Resiliência. A gente tocou na educação do campo hoje aqui com várias perguntas, né? Claro, a gente está indo para finalizando e a gente queria saber se houve algum ponto que a gente não tocou, que era importante colocar nesse momento, ou vocês acham que tocaram em todos os pontos aí da educação do campo? Se tiver algo que queiram acrescentar, pode ficar à vontade. Eu já comecei, que é a questão da diferenciação do custo aluno-ano entre a escola urbana e rural, por vários motivos, né? Por exemplo, você tem os meninos do campo que o tempo de estudo é menor do que o tempo de estudo dos meninos da sede. No Brasil inteiro e em Ilhéus também. Por exemplo, eu trabalhei em São Baitola desde 2003. Há uma cultura ali de que você, no máximo, termina o Fundamental 2. Então, a pergunta é, por que eu do campo penso que eu tenho que estudar até ali e parar? Se o decreto 7352 de 2010 diz que o menino tem que ter acesso ao ensino superior com extensão das universidades lá. Você está entendendo? Por que o assentamento Terra Vista, ali em Arataca, tem especialização, mestrado e está caminhando para o doutorado? Em Arataca. Há um assentamento que faz parceria com o FSB, faz parceria com a Universidade Estrangeira, faz parceria com a UESC. Por que não? Então, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar. A outra é o valor de um aluno de uma comunidade quilombola ano não pode ser o mesmo por causa das assimetrias que essas comunidades têm. E aqui a gente tem discussões do que é que tem que ter nessas comunidades, na questão da diversidade. Hoje, Osmar, para garantir que a etnia tupinambá seja qualificada, porque lá a gente tem hoje mestrandos, especialistas, doutorandos, doutores. Nós temos quantas aldeias ali na região de Olivença? Não são duas. Nós temos 2 creches. Então, nós temos que qualificar o meu projeto com a questão da educação quilombola, reconhecer os engenhos
e dizer que Ilhéus necessariamente precisa ter uma educação quilombola, efetivar a 10.639 e efetivar a 11.645. Não é? A outra coisa, na medida em que eu invisto nas famílias, nas pequenas produções, eu invisto na permanência. Se a gente ficar achando que resolvendo o problema da escola resolve o problema da educação do campo, não resolve. Então aqui eu passo para a questão da agricultura. Por exemplo, quem é que vai cuidar dos rios? Se a gente não qualificar os meninos para a questão da educação ambiental. Eu não vejo se discutir a educação ambiental na rede. Está na diretriz curricular referencial de Ilhéus, a gente aprovou. Mas está efetivada, não sei, escola fazer o programa por conta própria? Você tem experiências boas, mas você não tem uma política de boas experiências. Verdade. Então tem uma série de questões. A gente conversa muito, né, enquanto equipe técnica, sobre caminhos que essa rede Ilhéus tem tudo para ser o que Jorge Amado divulgou para o mundo. Mas entre o que Jorge Amado divulgou e o que a gente, de fato, vive e experimenta, há um hiato. Tá? Há um hiato. O que se agiganta muito é a vagabundagem, os políticos ladrões, né? Os fazedores de conta, os que acham que estão no caminho certo. E tem uma sociedade passiva. do coronéis. Né? É uma sociedade passiva. As comunidades rurais precisam chiar mais. Né? E chiar e reclamar, porque sustentam essa bagaça. O orçamento da Câmara de Vereadores para o ano que vem é 39 milhões. Os vereadores têm que trabalhar mais, além de ter um carro à sua disposição, um motorista, verba de gabinete, verba para fazer isso, para fazer aquilo. O prefeito tem um orçamento para o gabinete dele que é monstruoso. Vá olhar, ponto por ponto. A Enilda mandou de novo, né, a proposta de lei orçamentária. Eu fui ler. Quando chego em casa, a vontade que eu tenho é de assistir a novela e meditar, mas você tem que se dedicar a fazer o terceiro turno. Então, caminheiro, você sabe, não existe caminho. Abre parêntese, feito. Fecha. Caminho se faz. Então, não se pode achar que está tudo pronto, que está tudo acabado. Eu tenho 62, Osman não sei quanto tem, Fabi é mais nova. Muito vocês mais também. Agora, Muito mais nova. O técnico ali também. Agora, olhe bem, quantas coisas boas a gente já experimentou nesses caminhos da vida. Mas poderia ter muitas outras coisas, né? O que Pascoal traz é a respeito do campo, esse lugar da educação do campo, né? Assim, ele traz essa questão voltada do que a gente deveria, né? Como, de modo geral, assim, o campo, a educação do campo, a gente ainda ocupa um lugar secundário, né? Um lugar secundário, digamos, até marginalizado, né? Nessas discussões. Então, assim, de acordo com as diretrizes operacionais, esse lugar é um espaço que deveria estar conectado às políticas, né? De desenvolvimento rural, de produção agrícola. Então, o que Pascoal levanta é a questão de transporte, voltada para a valorização, né, das identidades, dos saberes, das práticas no campo. Então, não é um apêndice urbano. O campo não é, sabe, uma coisinha assim ali, sabe, é um probleminha ali. Não é isso, né? Campo, na verdade, é um território educativo, um território cultural, né, e produtivo. Né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Um outro aspecto, assim, do que a gente percebe, por exemplo, existem ações no campo, mas que são fragmentadas, né? Assim, apenas, hoje a gente vai lutar transporte, a manutenção de escolas, são fragmentadas as ações que existem no campo, né? Às vezes são reativas, aquilo que eu falei anteriormente, recorre em resposta a um problema. Fechou a escola, então tem uma ação reativa. Né? Tem uma outra reação que é um pouco integrada em outras políticas, né? Assim, a questão da agricultura, meio ambiente. Então, não há uma integração, né? E muitas vezes trata-se o campo como um problema. É um problema da gestão. Pouco aluno, um custo alto, né? E não como um espaço, né? Não trata o campo como um espaço de direito, de
potencial educativo, sem falar nas lacunas, né? Osman trouxe falando sobre a questão do PME, né? Sobre a meta específica. E aí tem a questão do Plano Municipal de Educação, mas existem as lacunas, existem as estratégias não atendidas, né? Não executadas. Então, não se atinge, né? Não se garante, por exemplo, um transporte de qualidade, um planejamento estratégico específico, um investimento de infraestrutura, né? Articulação intersetorial necessário, educação, assistência, cultura, enfim. O campo precisa ser reconhecido, né? Então, pessoal, por hoje é só. Logo voltaremos com mais um tema de interesse da categoria em nova edição da PPI Cast. Pascoal, Fabiana, nosso obrigado especial a vocês. Obrigado também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação.